Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, voltando aqui com a série PCR Evo, né, ou seja, principais confusões com relação à evolução, em que eu destrincho aqui os principais argumentos, né, que as pessoas têm geralmente, que geram dúvidas, né, que levantam questionamentos sobre a evolução, que elas normalmente não sabem explicar muito bem, e tô eu aqui para tentar elucidar essas dúvidas, e dessa vez eu vou falar uma que é bastante comum e que na verdade se confunde inclusive com uma questão religiosa, que não tem necessariamente a ver com a ciência, que é sobre a perfeição, né? De que tudo é perfeito demais, de que a vida é perfeita demais para ter surgido pela evolução. Tá? Então, vamos nessa aí. Pois é, gente, essa argumentação, na verdade, vai requerer que vocês tenham assistido os outros vídeos dessa série, principalmente o 2 e o 3, tá? O 2, que fala sobre o acaso, né, o que é o acaso e como funciona mais ou menos o acaso dentro da evolução, que eu não vou explicar aqui de novo, e o 3, que é como é que a gente sabe que a evolução é verdade se ninguém estava lá para ver. Óbvio, se vocês puderem ver toda a série PCR Evo, que eu já publiquei até agora, é melhor para vocês, melhor para mim também. Mas se vocês não tiverem paciência ou saco de ver, só esses dois já é o suficiente. Então, o mundo é perfeito demais, as coisas são perfeitas demais para terem surgido ao acaso, tá? Esse ao acaso, como eu já discuti no vídeo 2, tem a ver com a questão de intencionalidade e não necessariamente com a ausência de causa, tá? Então, é muito pouco provável que tudo no mundo que é tão perfeito tenha surgido por processos não intencionais. O problema é o seguinte, parte dessa argumentação tem a ver com o argumento do ajuste fino lá, que o William Lane Craig comenta bastante, que é para provar ou desprovar a existência de Deus, tá? Que é uma coisa que não tem a ver com a discussão nessa série aqui. Isso aí não vem ao caso. Então, a distância do planeta Terra para o Sol e dos outros planetas, tal, não sei o que é o que a gente costuma chamar de falácia da poça d'água, né? Se vocês não sabem o que é, procurem aí também que vocês vão achar. Vem uma discussão mais sobre teísmo e ateísmo do que sobre evolução e ciência, tá? Então, eu não vou falar sobre isso aqui. Só que esse argumento do ajuste fino, né, do universo, acaba esbarrando na evolução, justamente quando ele entra nos sistemas orgânicos, né, que fala, olha, é perfeito demais para ter surgido pela evolução. Porque a evolução implicaria, né, num processo gradual e não necessariamente perfeito, né, teriam vários fios soltos, várias imperfeições, tá? E Deus nunca erraria, né, Deus faria uma coisa perfeita e deixaria ela aqui dessa forma. Então, a parte desse argumento que diz respeito à evolução biológica, né, a parte dos seres vivos, isso sim se encaixa perfeitamente na temática dessa série aqui que eu tô fazendo. Essencialmente, a origem desse argumento, tá, que também é bastante antiga, tá, também vai desde a época do Paley, lá do argumento do relógio, tal, mas até mais anterior do que isso, tem a ver com a questão do maravilhamento, tá? É quase como um apelo ao maravilhoso, é o apelo à coisa fantástica, né? Quando você olha uma coisa extremamente linda, fantástica, que te deixa muito feliz, que te sensibiliza muito aos olhos, aos ouvidos, ao nariz, sei lá o que, aos sentidos, você fica tão feliz com aquilo que você não consegue se conformar com aquela beleza e você precisa achar uma explicação para aquilo, e essa explicação usualmente acaba entrando numa intencionalidade, como se aquilo tivesse sido feito para você, como se tipo, eu tenho olhos para ver esta maravilha do mundo, sabe? Ou então o mundo é bonito assim para me agradar, né, para os meus olhos, né, que também é uma cosmovisão bastante egoísta, digamos assim, né, em que o universo inteiro existe porque é bonito para você olhar para o céu e ver as estrelinhas. Sei lá, vamos ser menos egocêntricos nisso daí. O fato é que, do ponto de vista científico, os nossos olhos evoluíram para várias funções e a última delas era se maravilhar com o mundo, na verdade. Eles evoluíram para sobrevivência, para você achar comida, para você fugir de predadores, para você achar parceiros sexuais. E a parte do maravilhamento surge só quando você já tem uma estrutura cerebral capaz de decodificar as informações que a gente tem do ponto de vista inconsciente e tal. Então, quer dizer, você vê uma coisa muito mais posterior aí, né, no que diz respeito ao maravilhamento, tá? Definitivamente os olhos não existem para isso. A prova disso é que a maioria dos seres vivos não tem maravilhamento nenhum e ainda assim possui ou olhos ou algum sistema de fotorrecepção, né, que permite que eles percebam claro e escuro, e eles usam isso para tudo, menos para contemplar o universo, tá? Usam isso para sobreviver mesmo, achar comida, escapar de predadores, achar parceiros, etc.
Esse apelo ao maravilhoso, né, como eu tô chamando aqui, foi inclusive o argumento que o Francis Collins usou, né, de por que é que ele deixou de ser ateu para virar teísta. Né, o Francis Collins, para quem não sabe, é um cientista famosíssimo no mundo, que foi o coordenador principal, se não me engano, foi o principal do projeto Genoma Humano, né, que é um crânio. O cara é um crânio e ele, segundo o livro dele, deixou de ser ateu porque ele ficava maravilhado com as coisas do mundo, né? Ele via lá uma cachoeira, acho que foi uma cachoeira, que ele ficou olhando e contemplando e tal, e falou, nossa, só pode ser Deus. Como eu falei, eu não vou responder aqui sobre a parte inanimada, né? Rochas, montanhas mas a parte da vida dá pra responder sim. Pra começar, esse apelo ao maravilhoso, ele desconsidera aquilo que os olhos não veem. É óbvio que quando você olha uma paisagem, você vai lá e vê um bosque. Ai, que bonito, aquelas árvores todas verdinhas e acompanhando o vento farfalhar, às vezes uma chuva fininha caindo em cima, sabe? Aí você tem o sol nascendo ou se pondo, aí você vê às vezes um bichinho ou outro correndo por ali na grama, e aí você fala, nossa, que coisa linda, que coisa bonita, meu Deus, dá vontade de chorar, dá vontade de abraçar alguém, dá vontade de ouvir uma música romântica, dá vontade de meditar, sabe? De, sei lá, ouvir um mantra. Só que isso é porque você está longe o suficiente para não enxergar o que está acontecendo ali. Tá? Na verdade, existem milhares e milhares, talvez até milhões de batalhas acontecendo ali quando você olha para um bosque. Tá? São predadores comendo as presas vivas, são parasitas comendo os seus hospedeiros vivos por dentro. É um mundo de dor, né? E a dor no sentido biológico mesmo, né? Ou seja, como um aviso de que algo está errado, né? Então tem que doer, né? A dor é importante que ela doa, né? Pessoas que nascem sem a capacidade de sentir dor geralmente morrem cedo, porque elas não percebem quando fraturam algum osso ou quando rompem algum órgão interno. Então a dor ela é importante, mas só que a dor dói e a dor é muito ruim. E quando você olha nesse bosque, a maioria dos seres que estão ali estão sentindo algum tipo de dor ou estão passando por algum aperto, ou estão sendo devorados por algum predador, ou estão brigando por território e sofrendo por isso, sabe? E às vezes até sendo mortos também, ou então eles estão sendo atacados por dentro e por fora por parasitas, séries de parasitas, tá? Ou então estão passando fome por não estar conseguindo comida. Quando você olha esse aspecto, né, de longe, parece que tá tudo lindo, bonito, né? E na verdade está inclusive em equilíbrio, né? Se você estiver olhando um bosque em equilíbrio, você não vai perceber grandes catástrofes ali. Mas não é uma coisa tão bonita assim. Se você for olhar, inclusive no nível microscópico, aí você entra em bactérias, entra em protozoários, fungos, mesmo as plantas têm uma série de mecanismos de defesa contra invasores, né? Como por exemplo as galhas, né? Que são estruturas que as plantas formam ao redor de corpos estranhos, né? Ou mesmo toxinas que as plantas desenvolvem para evitar serem predadas. Então mesmo esse cenário bucólico e lindo, ele é enganador. Na verdade, ele não é menos lindo por causa disso. Só que ele não é maravilhoso da forma como as pessoas imaginam, tá? Você tem muito mais uma questão subjetiva do que objetiva nisso daí. A maioria das pessoas acha bonito um bosque porque elas ignoram completamente as milhares de batalhas, especialmente as pequenas, né, com insetos ou micro-organismos tal, que estão acontecendo lá e que seriam extremamente desagradáveis de se ver se você acompanhasse uma por uma e você ia falar, tipo, nossa, que coisa horrível. Então a gente tem muito desse ponto de vista, digamos assim, romântico, tá? Quando na verdade a natureza não é nem um pouco romântica, tá? A gente é que enxerga romantismo nela e, como eu falei, não há nada de errado nisso. Porém, quando você entra na ciência, no campo da ciência, você acaba tendo que pensar nas coisas de outra forma. Você não pode pensar nela só porque, ai, que coisa linda, meu Deus, foi Deus que fez. Não, tem que entender o que a coisa está acontecendo e como isso e demonstrar para os seus colegas. Então a maioria das pessoas que enxergam perfeição, né, não precisa nem ser no bosque, vai. Vamos falar aqui sobre corpos, tá? Organismos, sendo o corpo humano ou o corpo de qualquer outro ser vivo. Por que é que muitas vezes as pessoas ainda levantam esse tipo de argumentação? Porque da maneira como a evolução trabalha, sendo por mecanismos não intencionais, tá? Mecanismos cegos, né, como as pessoas costumam dizer, esses mecanismos não teriam a capacidade de gerar um encaixe tão perfeito nas coisas e tão bem moldadinho, tá? Porque isso seria muito improvável, muito impossível. Eu já demonstrei isso daí na minha série Criacionismo também, principalmente nos 2 últimos vídeos da série, né, no 8 e 9, e também demonstrei isso naqueles meus vídeos da série PCR Evo que eu já comentei. A geração de complexidade é perfeitamente plausível desde que você tenha tempo para isso acontecer e aleatoriedade nos eventos, né, e obviamente uma variabilidade lá populacional, né, no caso de seres vivos genética, para permitir isso daí de acontecer. Tem um vídeo que eu comentei sobre isso que é muito interessante, que é o vídeo sobre inteligência artificial, tá? Que eu fiz na época do lançamento do filme Chappie, em que eu falo sobre alguns
programas de computador que foram desenhados usando algoritmos genéticos, né, ou seja, algoritmos que trabalham com funções de seleção natural. E esses programas de computador são ótimas simulações de como, dando elementos simples e tempo, e obviamente as pressões seletivas necessárias, a complexidade surge sozinha. Então esses programinhas de computador, e alguns são até jogos na verdade, eu dei o exemplo lá naquele meu vídeo de inteligência artificial, então vocês deem uma olhada lá naquele meu vídeo. Também dei o exemplo de um vídeo muito legal na minha série Criacionismo, do cara lá que demonstra que usando a mesma lógica ele consegue fazer um relógio. Você só precisa obviamente de várias gerações para que isso aconteça, mas ele consegue fazer isso. Tá? Então, você tem como gerar complexidade, sim, através de mecanismos simples. Tá? Inclusive, isso daí é tão bem demonstrado do ponto de vista laboratorial que isso é uma discussão que não existe na academia científica. Não existe. O surgimento de complexidade por si só não é considerado mais um problema a ser resolvido pela ciência. Tipo, já existe várias demonstrações de como que elementos simples podem gerar elementos complexos. Reconstruir a história evolutiva da vida, aí é um pouco mais difícil, isso daí ainda tem algumas certas discussões. Agora, que o simples pode gerar o complexo, inclusive complexidades muito grandes, isso daí a gente já sabe que pode mesmo, por vários programas de computador que já foram feitos justamente para isso, fazendo simulações e modelos, e também observando micro-organismos, né, seres vivos que conseguem evoluir de maneira bastante rápida, né, porque tem gerações muito curtas, e portanto a gente consegue ter uma ideia bastante global de que esse mecanismo é real e ele funciona. Agora, apesar da evolução poder gerar complexidade, e isso é uma coisa que é inegável, perfeição realmente ela não consegue gerar. Porque o que significa a perfeição? Qual é a definição de perfeição que você vai usar do ponto de vista científico? Não é a perfeição que você acha, nossa, o mundo é perfeito, ou então, pô, velho, aquela mina é mó perfeita. Porque isso são definições subjetivas. O que é perfeito pra mim pode não ser perfeito pra você. Qual é a definição objetiva de perfeição? É sem falhas. Tá, mas qual falha? No caso dos seres vivos, seriam falhas funcionais. E mesmo as falhas ou os desvios dessa perfeição, na verdade, são previstas para que funcione daquela forma, porque senão o equilíbrio não estaria igual, tal, enfim, sabe? Então, a perfeição implicaria nisso, né? Implicaria como se tivesse uma organização por trás e deixasse tudo certinho. A questão é, quando você vai olhar a anatomia dos seres vivos e a fisiologia dos seres vivos, você vai vendo eles no detalhe, você vê que não existe essa perfeição. Todos os seres vivos possuem algum tipo de defeito, entre aspas, que apesar de estar ali, não impossibilita a vida deles. Quando você começa a estudar do ponto de vista evolutivo, genético, embriológico, paleontológico, etc., tudo passa a fazer sentido. Tá? Então é por isso que os cientistas lá no final da Era Vitoriana, quando eles estavam ainda questionando se a evolução darwiniana tinha sentido ou não, eles faziam essas comparações. Eles falavam assim, olha, se por um acaso a evolução é verdadeira, a gente deveria ter uma boa explicação, fazendo uma engenharia reversa, digamos assim, né, entendendo como é a anatomia desses seres vivos. Se a evolução não é verdadeira, então esses bad designs, né, esses desenhos mal feitos, eles não têm justificativa nenhuma. É o capricho de um criador entediado que talvez não soubesse direito o que estava fazendo, ou enfim, é um plano secreto que a gente não tem capacidade intelectual para entender, essas coisas assim. Então, do ponto de vista científico, a explicação evolutiva era 100% mais elegante do que a explicação, pura e simplesmente, de Deus. Vários exemplos podem ser dados. Tá? Por exemplo, a nossa evolução para o modo de vida bípede, ela não ficou completa, entre aspas. A gente deveria, na verdade, ter uma almofadinha maior no nosso calcanhar para compensar o impacto na coluna. Então, vários seres humanos acabam tendo problemas na coluna, né? E não só por causa da nossa tecnologia que nos acomodou, né, com cadeiras, sofás, essas coisas, mas mesmo antes a gente tinha problemas na coluna, exatamente porque a coluna não é perfeita. Ela evoluiu através de ancestrais quadrúpedes e tudo que foi adaptado depois foi uma bricolagem do que existia previamente, tá? Você não recomeça do zero a evolução, você parte do princípio daquilo que você já tem. O mesmo a gente pode falar do nosso problema de engasgar, né, que isso daí é um problema sério, né, muitas pessoas morrem engasgadas, e isso se deve exclusivamente ao fato de que, para nós podermos falar, a nossa laringe teve que abaixar as cordas vocais e isso fica muito perto da entrada do esôfago. Então ali na entrada da laringe, se você fala e engole ao mesmo tempo, a chance de você engasgar e morrer é muito grande. Se tudo isso tivesse sido pensado de uma maneira prévia, provavelmente teriam se bolado outros mecanismos, né, outros arranjos em que esse tipo de coisa não acontecesse. Tá? Então, por exemplo, separar os dutos. Poderia ter separado os dutos de ar, né, que seria utilizado para fala, dos dutos de comida.
Então é só você, por exemplo, falar pelo nariz. Se você tivesse o nariz para falar, você poderia comer pela boca e falar pelo nariz e você teria dois dutos que nunca se encontrariam e não teriam nenhum tipo de problema para engasgar. Só que para você falar pelo nariz, isso implicaria numa evolução muito complicada de musculatura, de uma série de coisas que o nariz não tinha. Quem tinha já essa musculatura? A boca, a língua. Então não tinha nem escolha para evolução, ela só tinha como trabalhar com a boca para fazer um mecanismo de comunicação, de vocalização. Ela não tinha como trabalhar com o nariz, pelo menos não no nível que requeria para ter uma vocalização, uma fala que nem a nossa. Então, se existisse um designer por trás, teria maneiras de se corrigir isso daí. Mas, aparentemente, o que a gente tem é uma bricolagem do que existia antes, que foi sendo adaptado para o que existia depois. Uma outra coisa que também é bastante citada em vários livros e vários exemplos, tá? É o que eles chamam de DNA lixo, né? O DNA que não serve para nada. Não sei se vocês sabem, a maior parte do nosso DNA não codifica proteína nenhuma, tá? A maior parte, que é o que eles chamam de DNA lixo, tá? Ou é um material extremamente repetitivo, que está na ponta dos cromossomos ou nos centrômeros dos cromossomos, ou é um material que está ali no meio lá, que são introns, que eles chamam, né? Que não codificam nenhuma proteína, ou seja, entre aspas, não tem função nenhuma. Ainda que você tenha descoberto algumas funções de parte desse DNA lixo, essas funções, do ponto de vista evolutivo, são secundárias. Tá? A questão é, aquele DNA, ele exercia uma função, por causa de alguma mutação aleatória, aquele pedaço de gene foi quebrado e ele passou a não codificar mais nada. Tá? Ele passou a não ter mais função nenhuma. E ele ficou ali. Certo? Ele não foi descartado. Por quê? Porque o mecanismo de cópia do DNA não seleciona o que é útil do que é inútil. Ele é um mecanismo cego. Ele é um mecanismo que só copia e passa para frente. Copia e passa para frente. Então ele passa para frente os acertos, os erros. Tá? Inclusive é um mecanismo que não é perfeito. Porque se o mecanismo fosse perfeito, a gente não teria erros genéticos, que acontecem em várias situações. Né? Tem um monte de defeitos genéticos, doenças genéticas ou problemas genéticos causados por falhas na réplica desse DNA. Tá? O câncer mesmo é um tipo, né, que acontece depois que você já nasceu, né, porque ele é efetivamente um erro na cópia do DNA e que depois acaba se proliferando de maneira descontrolada. Então, se você tivesse essa perfeição toda, isso daí não aconteceria. E mesmo essas descobertas de pequenas funções nesse DNA, que não é um DNA codificante, não justifica uma quantidade tão grande desse DNA, né, com mais de 50% dele, não servindo para absolutamente nada. Imagina como a gente poderia ser mais econômico, não só na reprodução, em vários outros aspectos, se a gente tivesse um DNA mais compacto, menos prolixo e sem coisas que não são relevantes. Então, se você explica isso por uma criação divina, ou por, sei lá, uma degeneração do paraíso, que é o que muita gente fala também, né? O pessoal que argumenta às vezes, Deus criou o ser humano perfeito, ou os seres vivos perfeitos, e eles foram degenerando depois da queda do paraíso. Isso não faz nenhum sentido. Não faz sentido você ter tanto DNA lixo, não faz sentido você ter tanto material redundante que não codifica nada. Agora, quando você explica do ponto de vista evolutivo, tudo faz sentido. Porque aqueles genes que vão sendo quebrados, vão sendo mutacionados livremente, porque eles não codificam nada através das gerações. Às vezes eles duplicam, certo? E aí isso vai aumentando o DNA, às vezes eles são deletados, e tudo isso daí você consegue rastrear comparando o genoma de todas as espécies que existem hoje, e vendo onde aconteceu a quebra daquele gene, qual foi a base nitrogenada que foi trocada, você consegue ver isso daí hoje com a tecnologia que a gente tem. Então hoje isso daí não é mais um achismo, isso são fatos, tá? E acho que basicamente por isso que o Francis Collins lá, que é extremamente religioso, não abraçou o criacionismo, né? Por isso que ele continuou sendo um cientista que entende a evolução, até porque ele trabalha com genética e ele sabe como esse negócio funciona. Existem outros mecanismos extremamente prolixos. Um deles, para citar, é a cascata de coagulação sanguínea. Eu não vou lembrar agora do nome de todas as proteínas, mas basicamente a coagulação sanguínea é um processo extremamente complicado, tá? Que envolve uma série de etapas para conseguir fazer com que ocorra, né, a coagulação sanguínea, no caso, para fechar algum ferimento, alguma coisa assim. E isso daí, muitas pessoas que argumentam contra a evolução dizem que é uma prova da complexidade divina, porque olha, como que conseguiu criar uma coisa tão complexa e tal. A verdade é que quando você vai olhar do ponto de vista funcional, a cascata de coagulação sanguínea, ela é desnecessariamente redundante. Você poderia fazer um sistema muito mais rápido de coagulação sanguínea se você pulasse metade daquelas etapas.
O problema é que você não pode pular metade daquelas etapas porque elas surgiram aleatoriamente, elas foram surgindo e foram sendo anexadas e acrescentadas com o passar das gerações e das espécies, e por isso você não tem como voltar atrás e pular uma etapa, porque até aquele pedaço acontece. Depois daquele pedaço você só consegue adicionar um tijolinho, você não consegue retirar. Isso é um dos motivos de por que é que quando você vai ver a embriologia dos seres vivos, você vê, por exemplo, que os macacos que não têm rabo, que somos nós, os chimpanzés, os orangotangos, os gorilas, eles têm um rabinho durante a embriologia, sabe? Durante a formação do embrião, eles possuem um rabo. Esse rabo ele é formado durante a embriologia, para depois ele ser absorvido de novo. E em alguns casos nascem, né, alguns humanos e até outros primatas com rabo, que é o que eles chamam de atavismo, né, ou seja, quando reaparece uma característica ancestral. Me diga, se você tivesse digamos assim, uma criação estanque das espécies da forma como elas são, por que você teria que criar um rabo para depois tirá-lo? Para que colocar naquele genoma a informação para criar um rabo, sendo que esse rabo não vai ser útil na vida adulta, esse rabo não vai existir na vida adulta, ele só vai surgir durante a embriologia e depois desaparecer. Se você usa a argumentação divina, ou a argumentação da criação especial, né, não precisa necessariamente ser Deus, pode ser o ET, sei lá o quê, é mais uma redundância desnecessária, é mais uma coisa que não se sabe por que existe, é mais um capricho do criador que não faz o menor sentido. Agora, quando você explica do ponto de vista evolutivo, isso é perfeitamente explicado. Fica extremamente claro isso. Por quê? Porque o ancestral de todos os vertebrados tinha rabo. Porque o nosso ancestral vertebrado era um peixe que nadava, usava o rabo para nadar. Então, toda a linhagem dos vertebrados originalmente tem rabo, só que eventualmente esse rabo ele pode ser perdido por uma série de mecanismos, né, de seleção natural, provavelmente, tá, que fizeram esse rabo ser perdido por pressões ambientais que fizeram com que aquele rabo não fosse mais necessário. E aí, o que acontece do ponto de vista de embriologia? A embriologia, ela só consegue trabalhar reconstruindo uma célula, né, que é como você começa, como todo indivíduo começa. Essa célula vai se multiplicando através do manual que está escrito naquele DNA. Só que aquele DNA, como eu falei, ele não é limpo. Você não passa o cleaner lá, que tem aquele cleaner para você tirar arquivos temporários e coisas antigas, não sei o que. Você não passa isso no DNA. O DNA acumula tudo aquilo. Então, obrigatoriamente, para formar um novo indivíduo, certo? Daquela célula inicial até o indivíduo que pode viver sozinho, você passa por toda uma etapa de embriologia que muitas vezes tem etapas desnecessárias, etapas redundantes, etapas que são irrelevantes, e entre elas está a formação do rabo. Do rabo e de qualquer outro órgão vestigial que possa existir, como os membros posteriores das baleias, as perninhas das cobras, tá? Não de todas as serpentes, mas algumas famílias de serpentes ainda têm perninhas, a asa do kiwi, né? Que não o kiwi fruta, é óbvio, né? O kiwi ave. Um outro exemplo que eu esqueci de falar aqui, mas que também é muito interessante, são os cavalos. Na embriologia dos cavalos, eles têm vários dedos. Eles têm a informação para formar esses dedos e depois esses dedos são perdidos quando chega na hora de nascimento. E você também tem alguns cavalos com atavismo que nascem com mais de um dedo, sabe? Em que por alguma falha da supressão desse dedo na embriologia, ele acaba permanecendo no indivíduo adulto. Então, qual das duas explicações é mais lógica, tá? Que um deus caprichoso quis criar cavalos com um dedo só, mas que para fazer isso você primeiro tem que ter vários dedos na embriologia e depois ir perdendo aos poucos, ou a outra explicação de que o ancestral dos cavalos tinha vários dedos e que foram sendo perdidos com o passar do tempo, mas essa informação se manteve no genoma e na embriologia. E inclusive porque hoje a gente já tem os ancestrais dos cavalos conhecidos, né? Tem os fósseis deles que mostram que eles tinham mais de um dedo. Então, quando você vai olhar as imperfeições que existem nos organismos, o mecanismo de bricolagem da evolução, ou seja, de trabalhar baseado no que você tem previamente e adaptar em cima daquilo, explica muito melhor aquilo que a gente tem hoje nos organismos vivos do que um mecanismo que, sei lá, seria mágico ou especial de que haveria uma sabedoria por trás. Tá? Então, a evolução não demole uma casa para construir ela do zero caso ela tenha algum defeito. Ela vai sempre remendando a casa, sempre consertando, sempre fazendo coisas assim e adicionando as inovações que acontecem exatamente por causa dos erros do DNA, os erros da cópia do DNA, né? Então, duplicações gênicas, que é o mecanismo mais comum, né, de surgir novas informações genéticas, né, a duplicação gênica, e depois a seleção natural agindo em cima desses genes. Se você tivesse uma perfeição na replicação desse DNA,
você não teria nada disso, você não teria inovações evolutivas e nada dessas coisas, você não teria mudanças individuais entre os indivíduos da mesma espécie, tá? Então, tudo isso daí acontece por quê? Porque existem falhas na cópia do DNA, ou seja, o mecanismo não é perfeito. E tem outros questionamentos também que podem ser levantados com relação a essa questão da perfeição, que é o fato de várias espécies diferentes, de grupos diferentes, terem encontrado soluções semelhantes para o mesmo problema, mas essas soluções não são iguais. Eu comentei muito isso no meu vídeo de cladística, tá? Quando eu falo de convergência evolutiva. Então, por que é que raios você teria um peixe, por exemplo, pode colocar qualquer um aí, né? Uma tainha, um atum, um tubarão, sabe? Que respira o oxigênio da água, que está adaptado à vida marinha, certo? Por que é que você teria, então, um mamífero marinho, como um golfinho, por exemplo, uma baleia, que não desenvolveu essa respiração para conseguir extrair o oxigênio da água, que tem que ficar subindo na superfície para conseguir respirar? Tá. Inclusive a questão do esqueleto, certo? Os peixes, em geral, eles se locomovem com movimentos laterais da coluna, como eu expliquei naquele meu vídeo de cladística. Os golfinhos e as baleias, como eles são mamíferos, eles têm um ancestral mamífero, eles se locomovem com ondulações de baixo para cima da coluna vertebral. Então, se você tivesse uma criação especial para animais marinhos, por que é que você iria conseguir soluções tão diferentes para a mesma adaptação se você já tinha a solução pronta, se você já tinha o jeito mágico de fazer animais marinhos? Tipo, animais aquáticos vão respirar o oxigênio dentro da água. Não, esses daqui não, esses daqui eu tô querendo dar uma testada antes para ver se eu consigo fazer eles respirarem de outro jeito. E inclusive sendo mamífero, né? Ou seja, produzindo leite e tal. E você vai olhar toda a comparação anatômica daqueles grupos, por que é que eles são tão parecidos, por exemplo, com os grupos hoje pertencentes aos hipopótamos, sabe? Por que você tem tanta semelhança, sabe? Se você quer continuar apostando numa explicação mágica, essas perguntas ficam sem resposta. Ou você se satisfaz sem explicação nenhuma, né? Resposta sempre tem, mas não tem explicação. Agora, quando você vai para a resposta evolutiva, você explica as coisas, certo? Você tem respostas muito mais satisfatórias e elegantes a esses questionamentos. Um outro exemplo que o pessoal usa muito é o achatamento para a vida bentônica, né? Ou seja, a vida no fundo do oceano. Você tem as raias, por exemplo, que são um tipo de tubarão achatado, certo? Que tem a boca para baixo e os olhos para cima, e aquelas nadadeiras gigantescas que se formam uma área de superfície bem ampla, né? Para ela conseguir se arrastar lá pelo assoalho oceânico. E você vai olhar o linguado. O linguado é um peixe que nasce na vertical, com um olho de cada lado, e durante a vida dele, o olho vai migrando de um lado para o outro, certo? Tornando ele um bicho horroroso que começa a nadar de lado, com os dois olhos do mesmo lado, e a boca fica na horizontal, assim. Então, quer dizer, fica uma coisa muito estranha, né? Por que é que você não teve uma solução mágica de achatar o linguado de cima para baixo, como foi feito com as raias? Porque não eram essas as ferramentas que estavam disponíveis ao ancestral do linguado. Quais eram os elementos que a evolução tinha para brincar com o ancestral do linguado? Eles tinham um peixe que já era achatado, só que ele andava em pé. O que era mais rápido ou mais fácil, né, que gastasse menos etapas? Ele achatar de cima para baixo, né, e mudar toda a conformação anatômica dele, ou ele simplesmente deitar pro lado, tá? Óbvio, eu tô falando agora dessa maneira, fica parecendo meio lamarquista, como se tivesse um objetivo na evolução, né, como se fosse teleológica, como eu já expliquei na minha série Criacionismo, não tem um objetivo, mas eu tenho que falar dessa maneira, com essa linguagem, para vocês entenderem que os ingredientes que a evolução tinha para fazer esse bolo, certo? Eram limitados, e eles já estavam misturados em determinadas quantias, então para aquele bolo ficar gostoso, você não tinha muita alternativa, a menos que você tivesse que desfazer tudo que estava antes, que isso dá muito trabalho, e a gente já viu que isso quase nunca acontece. E tem mais alguns exemplos ótimos disso, tá? Alguns desses exemplos foram dados pelo Davi Airola, do canal Papo de Primata, que eu não vou ficar repetindo aqui exaustivamente, porque ele já fez uma série linda, certo? De suar pelo olho, né? Lá no canal dele, que eu recomendo bastante que vocês assistam. Um dos exemplos que ele dá é o nervo vago, que tem a ver com a formação dos nervos, tá, que saem da medula espinhal, né, e vão irrigar, por exemplo, a laringe aqui, a traqueia, né, que em vertebrados aquáticos, isso daí irriga cada uma das brânquias, né, então você tem lá o nervo conectando cada uma delas,
Só que a formação disso, do ponto de vista embriológico, é sempre a mesma. Passa sempre pelo mesmo caminho. E aí quando você tem algumas espécies, que nem a girafa, por exemplo, que tem o pescoço bizarramente comprido, ao invés do nervo vago simplesmente sair de um canto e ir para o outro, que estava um do lado do outro, tem que dar a volta completa no pescoço da girafa para voltar. Por quê? Porque é burro, porque ele prefere gastar 2 metros a mais de nervo, porque tenho fio aqui, então não tem problema, vai mais 2 metros de nervo? Não, porque a parte embriológica do nervo se forma daquele jeito. Ele não pode passar por baixo daqueles vasos sanguíneos de todo aquele pedaço. Ele tem que passar por cima, porque é assim que é a receita do bolo. A receita do bolo embriológico segue uma sequência, e essa sequência não muda nunca, tá? Porque senão você teria que refazer aquele pedaço e a chance de dar errado é muito maior. Então, qual é a melhor solução, já que não dá para refazer, certo? Bricolagem. Já que não dá para refazer, sei lá, o telhado da casa, então você vai acrescentando telhas aleatórias para tapar os buracos. É basicamente isso. Não dava para refazer o trajeto do nervo vago, então, já que a girafa ficou com um pescoção gigante, o nervo foi acompanhando isso e voltando do outro lado, porque ele já estava formado, inclusive, antes do pescoço esticar. Tá? Então esse é um dos exemplos, vocês deem uma olhada lá no vídeo do Davi Airola, que ficou muito bem explicado. Finalizando aqui essa argumentação, tá, sobre a perfeição, o mundo não é perfeito, e nem os seres vivos, muito menos eles. Tá? A gente tem uma série de imperfeições, uma série de defeitos, e muitas vezes as soluções que o nosso organismo dá para resolver certos problemas, gera outros problemas que só são menos piores, digamos assim, e portanto são preferíveis. Então essa questão da perfeição, da coisa romântica, bonita da natureza, é uma ilusão, tá, gente? Se você acredita nisso, você está se iludindo. De uma maneira científica, com dados, com base, com evidências, a explicação mais bonita, mais elegante, que dá melhores respostas para todo mundo é a evolução. It's up to you. Você tem todo o direito, se você não quiser, de aceitar essa explicação. Porém, saiba que o cientista não tem essa opção. O cientista, ele tem que aceitar essa explicação, porque a outra explicação, na verdade, não explica nada. De criação divina, alguma coisa assim, ela dá respostas, mas ela não dá explicação nenhuma. E o objetivo da ciência, como eu já expliquei no vídeo 3 da série Criacionismo, é exatamente explicar como as coisas acontecem, e não só que elas estão ali. Então, a ciência não tem conflito com relação a isso, não há nenhuma discussão científica com relação a isso, tá? A evolução acontece e ela é a melhor de todas as explicações que a gente já encontrou. Então, novamente, como eu sempre falo nos vídeos dessa série, tá? Essa série aqui, ela não tem como objetivo ficar respondendo argumentos criacionistas ou argumentos de negadores da evolução. Ela tem o objetivo de responder dúvidas sinceras de pessoas que não sabem como a evolução funciona direito e que têm, às vezes, esses questionamentos. Porém, eventualmente acaba juntando. Então, se por um acaso você não sabia como que a evolução funcionava nesse aspecto, como que a ciência explicava esses pequenos defeitos e essas pequenas coisas que existiam na vida, né, nos seres vivos, agora você já sabe como que isso daí é explicado. E se você usava essa argumentação contra a evolução, se você usava essa argumentação para dizer que a evolução é uma mentira, agora pelo menos você sabe, não tem respaldo científico esse tipo de afirmação. Você pode até preferir a resposta criacionista ou do design inteligente para a sua concepção pessoal, assim, para o seu alívio pessoal. Porém, do ponto de vista científico, acadêmico, é impossível escolher esta alternativa. Não tem como. A ciência só tem como, dessas alternativas que foram dadas, escolher a explicação da evolução, tá? E agora você já sabe por quê. Então, se você for usar esse argumento contra a evolução e for falar que ele é científico, você está errado. Pare de usar este argumento nesse aspecto. E se for uma convicção pessoal, tudo bem, pode ser a sua convicção pessoal. Mas deixe isso claro para as pessoas, tá? E para você mesmo, que você quer respostas. Eu quero respostas para essas minhas dúvidas, mas eu não quero explicações. Porque se você quiser explicações, aí você vai precisar de algo muito mais complexo, algo muito mais bem respondido do que simplesmente porque Deus quis, porque nasceu assim, ou porque degenerou do paraíso. Tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Um abraço, até a próxima e falou!